400 mil empregos. Teve isso, e o Chile é o país da região, fora o Brasil, que é o campeão da região, que mais repassou dinheiro para resgatar os grandes capitalistas, certo. 18 bilhões de dólares. Mas o problema dos fundos de pensão, as AFPs, é importante entender isso um pouquinho mais, porque é um modelo para o Brasil. E a partir do Brasil, impor isso toda a América Latina. E ele começa com Pinochet. E é basicamente o seguinte: os trabalhadores são obrigados a contribuir com os fundos de pensão e os fundos de saúde, o IBRAPO, se chama, que nesse momento foram aumentados de 17% do salário para 26%, e isso é repassado para empresas. Então, eu tenho alguns dados que eu vou passar para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o Banco do Chile, que ele é ligado ao Citigroup, ele recebe 16,3% do total dos fundos desse volume de dinheiro que os trabalhadores têm como desconto todo mês. Sim. E esse volume soma mais ou menos, nesse momento, 250 bilhões de dólares, que é um volume importante, considerando Incrível. Que seria 50% do PIB Incrível. Do Chile. O Banco Santander recebe 15,5%. O BCI, que é um grupo espanhol ligado a um grupo chileno que chama Yarur, 14,2%. E aqui um ponto importante. Banco Itaú, que está ligado a um banco chileno chamado Corpbanca, recebe 13,5%. O Banco Scotiabank, ele, que é ligado a um grupo, que é um banco canadense, recebe 13,3%. O Banco do Estado do Chile, 12,4%. E assim poderíamos ir vendo o que recebe cada grande empresa, cada grande grupo. Inclusive, a Latam, que tem uma manobra que todo mundo deve ter acompanhado, alguns poucos anos atrás, quando a LAN Chile comprou a TAM. A Chile tinha 30 aviões. Isso. Sabe-se quem que é o dono, no fim da cadeia, hoje em dia, da Latam? Sim. É uma das grandes empresas norte-americanas. Eu acho que a United, não me lembro se é a United o Delta, né? ou a Delta. Tá. Então uma dessas aí é... Sim. Porque o que acontece, Rômulo, por meio das AFPs, os grupos econômicos chilenos, eles passaram a fazer investimentos no Chile e na América Latina, com um dinheiro que não tem risco, porque quando há alguma quebra, como aconteceu agora na crise, essa quebra é passada para os trabalhadores. E quando há lucro, eles levam 90% dos lucros. É um negócio assim da China. E os chilenos, por exemplo, nesse momento... Essa expressão negócio da China vai virar negócio... Alejandro, essa expressão negócio da China vai virar negócio do Brasil, né? Porque com a nossa PEC 10 é aquela mesma coisa, né? Autorizando derivativos, eu especulava aqui, né? Mas a minha especulação é do bem, mas eu especulava sobre a especulação do mal deles segregarem o risco em fundos diferentes ou até pessoas jurídicas diferentes, já que eles têm sociedade de propósito específico. Aí, por exemplo, né, uma variável com a qual se faz muita especulação, no Brasil principalmente, variação do câmbio. Aí bota um fundo apostando que o câmbio sobe, outro fundo apostando que o câmbio desce. Aí, isso são apostas importantes que quebram gigantes. Vamos lembrar da crise de 2018, que quebrou Sadia, Perdigão, Votorantim, Aracruz, Celulose, o cacete, porque esse pessoal que tinha grandes receitas em dólares de exportações enfim, commodities, né, como o agrícola, etc e tal, de aí papel e celulose, na verdade eles ganhavam muito mais na especulação financeira em cima do câmbio, se o câmbio ia subir, se ia cair e tal, com esse tipo de derivativo em cima do movimento do câmbio. Então, aí eles fazem um fundo, sobe, um fundo cai, aí o que acertar, eles cobrem 100% do espectro, né, assim, não tem chance de errar, já que eles estão com um pé em cada canoa, aí o que der o bico, né, se for uma aposta importante, essa do tamanho, por exemplo, de quebrar um gigante, como Sadia, Perdigão, Aracruz, Celulose, Votorantim, aí eles falam, não, risco sistêmico, risco contagion, risco sistêmico e tal, desova no Banco Central, e o que ganhou, não, aí fica com eles. Então, a expressão negócio da China, daqui a pouco é negócio do Brasil, Alejandro. Sim, isso é uma situação muito grave, que precisa ser muito bem discutida, porque a reforma da Previdência
cujo objetivo é a financiarização da Previdência, seguindo o modelo do Chile, é uma política, que é essa política de pegar o dinheiro dos trabalhadores para fazer negócios em aliança com as grandes empresas, principalmente norte-americanas, eles obter os lucros com risco quase zero e passar as perdas para os trabalhadores. Essa que é a ciência do problema. O modelo das AFPs aplicadas ao Brasil. Um negócio escandaloso. Isso aí está gerando, nesse momento, quase 500 mil de desempregos. E numa população que tem 9,5 milhões de trabalhadores, é um número até importante. Com isso, há uma pressão muito grande para reduzir os salários, que é uma pressão em toda a América Latina. E o câmbio desvalorizou, Alejandro? Lá o câmbio é estável nessa crise aí? Desvalorizou um pouco, não tanto quanto em outros lugares. Por exemplo, no Chile estava mais ou menos uns quase 900 pesos por dólar, foi para 1.000 e pouquinho. Desvalorizou tipo 20%. Já no Uruguai foi, por exemplo, que é um país que vou me referir daqui a pouco, saltou de 33 para 45. Já teve uma desvalorização ao estilo do Brasil. E na Venezuela, por exemplo, desvalorizou, foi de 80 mil para 400 mil, 5 vezes. E essa situação se repetiu em quase todos os países. Só que menor. Por exemplo, no México, estava em 18, foi mais ou menos para 21, por enquanto. Então, teve diversos percentuais de desvalorização. O grande problema, assim, que é um grande aumento da pressão para tentar estabilizar a produção, só que em condições onde os salários sejam reduzidos. Por exemplo, teve o caso da Argentina, muito importante, por uma política regional, não sei se os personautas chegaram a ver, que ontem houve um acordo, anteontem, aliás, entre a burocracia sindical, principalmente da CGT, mas também com o acordo de uma das duas CTAs, para reduzir o salário de todos os trabalhadores em 25%. Enquanto o custo... Com redução de jornada, Alejandro, ou só redução do salário? Só redução do salário. Certo. Em alguns lugares ainda está colocada a questão da jornada. O acordo é para reduzir o salário, porque é um acordo, um pacto social. Certo. O problema desse pacto social, da redução do salário, é que o preço dos produtos básicos de subsistência tem aumentado bastante. O governo tem segurado os serviços públicos, isso sim, mas a patronal, ela se comprometeu a manter os preços, por exemplo, dos alimentos estáveis. Certo. E tem surgido um mercado negro, já porque tem toda uma briga entre setores, no caso da Argentina, o setor da mineração, o setor da soja, o setor do milho, do trigo, etc. Ou seja, a soja é um setor muito importante, que representa nesse momento, considerando os vários componentes, em torno de 30% das exportações. Alejandro, uma pergunta sobre essa questão da soja ainda, né? No início do ano, o Eduardo Jorge Vior comentou com a gente a questão de uma fraude. Qual era a empresa? Era uma dessas gigantes das tradings de alimentos que estava fazendo uma fraude, de uma falência fraudulenta na Argentina, porque os lucros eram todos realizados pela controladora no Paraguai, e era algo fabuloso, assim, era responsável por, sei lá, 70% das exportações de soja da Argentina, e um percentual muito grande das divisas geradas com exportações, e eles estavam quebrando, e eu não lembro, você chegou a ver isso, se eles conseguiram ir adiante em pegar isso, ou não tem essa informação? Sim. Essa empresa, eu me esqueci do nome dessa empresa, tinha vínculos com a família do Macri, inclusive. Isso, né? Então era uma operação de semi-lavagem de dinheiro, isso que é. E como estava vinculada às trades internacionais, ainda se vincula a coisas como, por exemplo, o escândalo que apareceu nesses dias na Alemanha, com um banco
não me lembro se era, não era o Deutsche Bank, era outro, creio que era o Commerzbank, que tinha aberto toda uma série de empresas e essas empresas tinham quebrado e com isso que tinha quebrado era para pressionar o governo a repassar dinheiro. Esses esquemas semifraudulentos se repetem na Argentina, no Chile, estão se repetindo cada vez mais em todo lugar. No caso do Brasil... Isso não é exceção, né, Alejandro? Essa questão do pessoal fazer planejamento tributário, entre aspas, usando holding, paraíso fiscal, para fazer otimização fiscal, isso é a regra. É a regra. Inclusive, até um incentivo quase compulsório, porque se você não faz isso, o seu concorrente faz, você não tem como oferecer os mesmos preços. Então eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava em escritório no Brasil, né, advocacia empresarial, às vezes quando o pessoal vinha constituir uma empresa no Brasil, eles já chegavam com o esquema, estrutura, não é bonito a estrutura, mas é esquema. O esquema usando paraíso fiscal desenhado por aquelas Big Four da contabilidade. Então era PricewaterhouseCoopers, Ernst Young e tal. Ele já trazia, não, mas isso aqui aí passa Bermudas, tal, não sei o que, blá, blá. Então assim, é a regra, não é a exceção. Sim, é um problema bastante crítico nesse momento por conta do aperto contra a América Latina, impulsionado pelos norte-americanos. No caso do Brasil, tem essa questão do modelo chileno das AFPs contra a Previdência Social. Esse é o modelo. O próprio Paulo Guedes tem declarado isso várias vezes. Sim. Junto com a questão da securitização, a concessão onerosa e todo o esquema fraudulento da dívida pública, etc. É um grande esquemão de lavagem de dinheiro. Claro. A PEC 10-2020, um negócio escandaloso, né? Ontem eu estava vendo uma intervenção, um vídeo do general Hamilton Mourão, o vice-presidente do Brasil, realizado perante o Itaú VBA. Né? Então, onde entrou em discussão essa questão do plano pró-Brasil do general Braga Neto. Olha. Então, o que fica claro, ou pelo menos para mim, que eu sou cliente do Itaú, né? Ficou claro nessa discussão é assim, o plano do general Braga Neto é um plano, tipo assim, um remendo, né? Porque o general Mourão colocou ali claramente. Ou seja, nós vamos tentar, mas o grosso do problema está ali. Olha. Ou seja, teve esse repasse de 1,250 trilhões para salvar o mercado financeiro, tem o problema da PEC 10-2020, é um volume de repasse de recursos tão grande que o plano do general Braga Neto é tipo enxugar gelo, porque ele pretende criar 1 milhão de empregos em 3 anos, só que o plano geral ele vai destruir um número de empregos muito maior. É uma situação grave. No caso do Chile, é bom lembrar que Pinochet, o general Pinochet, a partir de 73, ele aplicou um plano parecido, que ele implodiu em 76. E o país só não estourou nesse momento porque Pinochet não teve tempo de privatizar a Codelco, a empresa do cobre. E a situação era tão grave que o próprio Milton Friedman e von Hayek, eles foram a se entrevistar com Pinochet e eles recomendaram mais neoliberalismo. E Pinochet, meio desconfiado, ele fez algumas manobras, tirou alguns dos Chicago's Boys do Ministério da Economia e mais ou menos estabilizou a situação. Só que em 82 houve enormes manifestações. E aqui tem um fato muito importante. Eu acho que até a semana passada eu comentei alguma coisa. Tem um partido no Chile, chama Renovação Nacional. O partido do pinochetismo se chama UDI, o partido do Pinheira. E ali, esse partido que é aliado ao UDI, mas não é ao UDI, o UDI é mais vinculado a FPs, especulação financeira bruta, assim, na porrada, digamos. Renovação Nacional tem mais vínculo com o setor produtivo, também tem vínculos com as AFPs, e eles pretendem aumentar a fatia na participação do bolo das AFPs. Ali, por exemplo,
o governo da nova maioria de Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, etc., da chamada concertação, eles têm vínculos com esse setor do grande empresariado. Um breve parêntese aqui, não esquecer que a ditadura militar, Pinochet, ou no Brasil Carrasco Médici, ou Videla na Argentina, etc., eles não são autônomos. Eles têm vínculos com grandes setores empresariais. Claro. De fato, eles são empregados desses grandes vínculos empresariais. No Chile, o grande ideólogo do pinochetismo não foi Pinochet, foi o senador Jaime Guzmán, que foi quem redatou a Constituição chilena, junto com um membro da família de Piñera, criou as AFPs, quem criou o partido político UDI, que está por trás de tudo isso, etc. Então, se trata de um grande esquema financeiro, onde até deveria ser dito uma coisa, justiça feita. Os Estados Unidos, eles não queriam uma ditadura tão sanguinária quanto a do Pinochet. Não queriam isso. Pega mal. Então, pega assim mal. Pega mal. Eles queriam mais uma ditadura à la brasileira. Vá, mata. É um percentual pequeno de pessoas. No Brasil, segundo a Comissão da Verdade, tem mandato, vem um presidente, depois entra o outro. O vice é civil, muitas vezes. Aí é eleito pelo Congresso Nacional. Né? As instituições funcionando normalmente. O Brasil é sempre exemplo nesse quesito. O STF sempre passando, a juridicidade, enfim, o Brasil é a casa da estabilidade, Alejandro. Foi bem isso. O modelo do imperialismo era o modelo brasileiro. O problema é que quando as contradições se colocaram um pouco mais pesadas por conta da imposição do neoliberalismo, lembrando que o Chile era o laboratório do neoliberalismo para o mundo, foi isso. Que depois se aperfeiçoou um pouquinho mais na Argentina, no Uruguai, e depois, nos anos 80, a partir da Inglaterra e Estados Unidos, foi para o mundo. Não pode esquecer esse fator, o papel do Chile. Então, aí eles, no caso do Pinochet, entraram num grau de loucura, de assassinatos, até com bombardeio da aviação contra trabalhadores, fuzilamento em massa, um negócio de louco foi isso. Em Chile se calcula que houve quase 100 mil fuzilados, em uma população de 15 milhões. Imagina o que era isso. Ou seja, como se no Brasil tivessem fuzilado 1,5 milhão de pessoas. É muita coisa. Incrível. E teve um fato muito importante na ditadura chilena, que foi quando a DINA, que é aquele serviço tipo Gestapo, tipo o nosso GSI, do general Heleno, assassinou nos Estados Unidos como funcionário da ONU, o general Letelier. Exatamente. Então, o ex-chanceler, né, o ex-chanceler do Allende, isso é um caso, inclusive, que traz jurisprudência no direito dos Estados Unidos sobre a questão de imunidade de jurisdição, né, e você poder ter ou não a persecução penal de agentes estrangeiros que desempenhavam uma função soberana, mas totalmente ilegal e clandestina, de matar opositores, matar dissidentes políticos. Ô Alejandro, olha só, acabei de terminar aqui o texto que vai ser disparado nesse momento para a caixa de entrada de cada expressionauta que assina a nossa lista de e-mails. Se você não está ainda, vai lá, duplaexpresso.com, no canto direito superior tem aqui, assine o Duplo Expresso, coloque o seu e-mail e você sempre vai receber o nosso conteúdo na sua caixa de entrada, para você garantir que você não perca nada, mas também para você pegar e reencaminhar para os seus contatos, e vai inclusive agora lá para o Instagram, onde eu peço que você me siga, @romusmaia, e o link para você me seguir no Instagram e em todas as demais plataformas que a gente está presente, está aí na descrição do programa, onde quer que você o esteja assistindo. Alejandro. Bom, a situação então precisamos ver essa história, um pouco da história do Chile. Assim, quando aconteceu o assassinato de Letelier, no final dos 70, o governo de Carter, que estava com aquela onda lá, aquela política de defesa dos direitos humanos, o próprio Henry Kissinger, que era tinha sido durante muitos anos encarregado do Departamento do Estado, colocou
para o general Pinochet. Vocês exageraram na dose, fizeram um atentado em Washington. Pois é, ousadia demais. O Império não deixa, aí não pode. Vocês estão fazendo. Então, aí não dá. Então, ou vocês tomam uma atitude com o general Contreras, ou nós vamos colocar os nossos buques de guerra em Valparaíso. Aí eles desarticularam a DINA. Não que os outros serviços de inteligência não continuassem atuando, não continuassem torturando, etc. Não esquecer que as Forças Armadas chilenas são as mais nazistas que tem em toda a América Latina. A oficialidade é toda da burguesia, é o único caso da América Latina, a oficialidade do Exército, dos Carabineiros, ali não tem pobre. É todo das classes altas. Isso é importante. E muitos são descendentes de nazistas, que muitos fugiram depois da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, e de russos brancos, né? Por exemplo, nesse momento, dentro da escalada da repressão no Chile, eles estão tentando anistiar vários torturadores, mas daqueles torturadores que a Gestapo ficaria, assim, parecendo que são santos, comparado com esses torturadores. E eles estão, nesse momento, numa cadeia que se chama Punta Peuco, e Pinheira quer anistiar todo mundo. E são torturadores, mas daqueles dos mais cachorro louco possíveis. Muito importante lembrar e fazer o vínculo com o Brasil que o grau de repressão no Chile tem batido assim recordes históricos. Nesse momento temos 2.500 presos das manifestações, presos políticos, portanto, sim, 400 pessoas que tiveram as vistas perdidas por perdigões, seria chumbo, né? 500 estupros, bom, e assim poderíamos continuar com os números. E nesse sentido, o que nós vemos é que há todo um esquema no Chile para manter o regime como está, com a cumplicidade dos partidos de esquerda, um grande esquemão, e a burocracia sindical, do mesmo jeitinho que no Brasil, o que a professora Angélica vai colocar mais um pouquinho depois, é uma política regional, pelo menos. Alejandro, e como ficou a questão da Constituinte, né? Eu lembro que você cobriu isso aqui em detalhes para a gente, foi acompanhando passo a passo, em que eles conseguiram diluir a representação popular, colocando, né, a questão do quórum mínimo para aprovação e para votação, né, de cada item e do texto geral no final. Eu queria saber como está isso. Mas antes de você responder, eu queria avisar o seguinte. Aqui, você está acompanhando no lado esquerdo da tela a nossa postagem lá no canal no Telegram. Eu peço que, além, obviamente, de você ir para esse canal e compartilhar para os seus contatos no próprio Telegram, você use esse texto, copiando, como eu vou mostrar agora, copiar texto, e compartilhe nos seus grupos no WhatsApp de discussão política. Eu acabei de fazer isso. E também mandando para os seus contatos, se você tem uma lista de distribuição, ou se você não tem, manda na mãozinha de 5 em 5, faz uma lista de distribuição que é bem mais fácil. Se não, manda de 5 em 5 e também coloque nos grupos de discussão de política no Facebook. Importantíssimo para a gente aumentar o nosso alcance. Alejandro. A questão da Constituinte no Chile é a ferramenta para tentar manter a estabilidade do sistema hoje, do regime, das AFPs, da educação privatizada, da saúde privatizada, etc. Sim. Com repasses todos para o grande capital, tudo financiarizado. Então, a Constituinte está sendo convocada para outubro, com os parlamentares assumindo em abril. Aí entraria a discussão da nova Constituição e o referendo provavelmente seria aprovado nas próximas eleições nacionais. Ou seja, que seria no ano que vem, no final do ano. Então, Sebastião Pinheira, que é um pinochetista, de família até pinochetista, seria mantido até o final do mandato e todo iria na Santa Paz, em acordos realizados com todos os partidos do regime, até com os partidos de esquerda. Então, é todo um esquemão para manter tudo como está. Porque o que deve ser dito... Seria a versão chilena do com Supremo com tudo, com Bachelet com tudo, com Ricardo Lagos com tudo. Com tudo. O que deve ser dito não é que esses partidos do regime, do sistema, sejam contra as AFPs. São todos a favor. O que eles lutam é para eles terem um pedaço maior na fatia das AFPs. São todos assim. Então, o problema
é regional. O problema da esquerda brasileira no Chile também existe. Nós temos o caso do Uruguai de novo, que vale a pena relembrar, porque acabou de entrar no Congresso ontem a lei emergencial, que entrou com 502 artigos. Olha isso aqui, de novo. O número de artigos finais, 502. Sendo que a Constituição tem 332. Isso é um código. Né? No campo do direito, quando a gente vê um instrumento, um ato normativo de 500 artigos, isso não é mais uma lei, isso é um código. Um código que tem que ser aprovado em 90 dias, porque é emergencial. Passando por cima até de plebiscitos, para colocar... É basicamente o seguinte, para impor no Uruguai uma ditadura pinochetista. Nossa. Da mesma maneira que está muito avançado no Brasil com os Patriot Act Tabajara, aquele conjunto de leis que você até tem identificado claramente, e toda essa série de políticas econômicas. Porque no fundo, aqui se trata de um problema econômico. Como fazer para aplicar no Brasil o modelo do Chile e depois aplicar a partir daqui em toda a América Latina? A financiarização de tudo, etc., mantendo uma aliança dos setores dos ricos, ou seja, da burguesia brasileira, e esquemas mais ou menos nos moldes chilenos com os Estados Unidos, rebaixando o salário dos brasileiros para uns 100, 150 dólares, para que os norte-americanos possam trazer empresas da China para a América Latina. Então, esse que é o esquema. E para impor esse esquema, como vai haver resistência, precisa de uma ditadura dura. Tem que ver se as ditaduras mais ou menos brandas, da época de 64 até pelo menos 68, e depois com Geisel, e depois com Figueiredo, se vai ser suficiente. Como o nível da crise é muito grande, isso aqui está indo mais para uma ditadura ao estilo de Garrastazu Médici e provavelmente com métodos mais violentos ao estilo do Pinochet, porque o nível de ataque é muito grande em toda a região. E esse é o problema. Para terminar, devemos chamar a atenção que os chilenos começaram a reagir. Nessa semana tem tido enfrentamento em tudo que é lugar, tanto assim que o governo teve que aumentar muito a quarentena em vários municípios da Grande Santiago, que são municípios de trabalhadores. Por exemplo, só para dar uns nomes aqui, o Santiago de Chile está dividido mais ou menos assim, se você vê o mapa. O que está do lado da direita é onde mora a classe média alta e a grande burguesia. Por exemplo, se você vê o centro de Santiago, do lado tem um bairro que se chama Ñuñoa, onde nesse Ñuñoa há uma quarentena parcial. Mas todos os bairros da burguesia, como Lo Barrechea, Vitacura e Las Condes, que são bairros dos ricos, aí não tem quarentena nenhuma. Só que se você vai para o lado da esquerda, olhando para o mapa de Santiago do Chile, os bairros mais operários, mais de trabalhadores, que são residenciais, como Independência, Quinta Normal, Estação Central, Parque e El Bosque, estão todos com quarentena. Ou seja, o coronavírus é a quarentena para os trabalhadores não protestarem. E agora, voltando nessa política da nova normalidade, a trabalhar, a pegar ônibus lotado, a pegar metrô lotado, isso pode. Protestar não pode. E por isso foi a campanha, se pode trabalhar, também podemos protestar. É um ponto a ser avaliado de perto, porque nesse momento os chilenos basicamente o único país do mundo até, mas principalmente da América Latina, onde está tendo protestos contra essa política do imperialismo norte-americano com seus sócios locais. Eu não sei